Olá, meninas! O verão chegou, está aí, lindo, tem feito dias lindos. E aí eu me inspirei nisso e escolhi uma maquiagem de verão, olha, bem acesa, bem bonita, toda dourada, iluminada, pra gente brilhar junto com o sol aí nessa estação. Eu escolhi tons de dourado com marrom, esfumadinho, tem um pouquinho de coral, pra ficar com essa carinha de pôr do sol também. Enfim, curte aí o passo a passo, espero que vocês gostem e aproveitem bastante o visual. Bom, vamos lá. Eu já preparei minha pele, tá? Eu já passei base. Depois eu mostro pra vocês quais os produtos que eu usei. Eu já passei base, fiz um pouquinho de contorno pra dar esse ar também um pouco mais bronzeado. E um blushzinho laranja, que é um truquezinho pra gente ficar bem com a cara do verão. Depois eu mostro tudo pra vocês, cada produtinho que eu usei. Vamos começar com o olho. Bom, primeiro passo é passar o primer de olho. Eu vou usar o primer da Urban Decay em toda a pálpebra móvel. E vou subir um pouquinho também. Agora a gente vai começar esfumando o cantinho externo, para dar essa profundidade no olho. Tá? A gente não quer um olho muito escuro agora, porque é uma maquiagem de verão, ela tem que ficar um pouquinho leve. Apesar de ser uma make bacana, ela tem que ficar mais leve, não muito pesadona. Eu vou começar com um pincelzinho de esfumar, que é aquele descabelado, tá? E vou usar uma sombra marrom, um marrom avermelhado, que é aquele que eu já falei pra vocês que eu gosto pra caramba. Eu acho que o marrom avermelhado dá um tom quente no olho, o esfumado fica mais bonito. Eu vou usar o Cinnabar, a Cinnabar da Mary Kay. E aí a gente vai esfumar esse cantinho externo, ó. Marcando o côncavo e a lateralzinha do olho, a lateral externa. A gente vai aproveitar o mesmo tom de sombra, a mesma Cinnabar, e já vamos puxar para baixo, para esfumar a parte inferior. Pronto, agora que a gente já esfumou bem, com esse marrom um pouco mais claro, que é só para dar esse ar mais esfumado e aumentar um pouco o olho, a gente vai esfumar por dentro agora, tá? Por dentro desse que a gente já colocou, um marrom um pouquinho mais escuro. Eu vou usar a Expresso da Mary Kay para fazer isso. Pra fazer esse esfumado de dentro, eu escolhi um pincel de esfumar também, mas ele é um pouquinho menor. Pra eu não vir com um marrom mais escuro e cobrir tudo que eu já fiz com marrom, né, todo o marrom mais claro que eu já coloquei. Se eu colocar com o mesmo pincel, ele vai ocupar a mesma área do pincel anterior. Então a gente pega um pincel um pouquinho menor, de esfumar também um pouquinho menor, pra ele ficar por dentro do que já tá feito. Vou molhar o pincel com a Expresso. A Expresso é uma sombra muito pigmentada, então é bom a gente limpar um pouquinho na mão. Molha o pincel na sombra e bate um pouquinho o pincel na mão, só pra tirar o excesso. Pronto, ó, a gente já ficou com um canto mais dramático, um pouco mais escuro. Agora, eu vou usar a paleta da Urban Decay, a Naked 1. Eu escolhi a sombra Half Baked. É um douradinho, eu vou mostrar depois pra vocês. É um douradinho super fofo e bem quentinho. A gente vai colocar agora aqui no centro do olho, ocupando o resto da pálpebra móvel. Daí a gente não sobe muito com esse dourado agora, tá? Bem aqui no centrinho. Sempre batendo, gente. Aquele truque de sempre bater pra não esparramar e não ficar caindo a sombra embaixo do olho. Prontinho. Agora eu vou usar uma outra sombra da paleta também da Urban Decay, a Naked 2. Eu escolhi a Chopper. Ela também é um douradinho, só que ela tem um pouquinho, parece de glitter, de purpurina, que dá uma iluminada maior ainda no olho. Eu vou deixar essa pro canto interno, só pra fazer um degradê, uma nuance de dourados, uma nuance de cores. Vou misturar um pouquinho dela mais aqui no canto interno, pra iluminar mais o olhar.
Agora, voltei para a paleta Naked 1 da Urban Decay. E eu escolhi a sombra Sim, que ela é um douradinho cintilante com um pouquinho de rosa. Todas essas cores que eu tô dizendo, eu tô especificando pra vocês como é a cor, porque vocês não precisam usar exatamente essas sombras. É só fazer um degradê, um mixzinho de dourados, porque dourado tem tudo a ver com verão, né? Tem tudo a ver com sol, com os dias iluminados. Enfim, eu tô fazendo nuances de dourados. Aí vocês podem adaptar com as cores de sombra que vocês têm em casa. O Sim é um douradinho muito fofo, com um pouquinho de rosa. Daí eu tô usando... A gente vai aplicar ele bem aqui, ó, no cantinho interno e descer um pouquinho aqui, ó. O Sim, a sombra Sim, ela é um pouco mais clara, porque ela não tem muita cor, na verdade, é só pra iluminar. Então, sempre que você faz um degradê no olho, você vai usando as sombras da escura, fica no canto externo, pra mais clara no canto interno. Então, não é legal botar uma sombra muito douradona aqui pra iluminar o canto do olho, sempre uma coisa mais suave. Vai deixando as cores mais suaves. E aí, como essa última sombra ela é a mais clarinha, a gente pode subir um pouquinho aqui, ó, pra encontrar com a marcação do côncavo. Que a gente fez com a sombra escura. Depois a gente vai voltar pra esfumar tudo isso de novo. Agora um truquezinho pra deixar, deixa todo o visual, todo o look, toda a make que você fizer mais delicada, mais feminina e especialmente com cara mais de verão. Porque se a gente for observar o pôr do sol, por exemplo, ele tem nuances de laranja, de rosa, esses tons coral. Então, pra gente trazer um pouco disso pro olho, pra ficar com essa carinha de verão mesmo, de pôr do sol, de dia caindo, a gente coloca sempre um pouquinho de coral no olho. Bom, eu escolhi pra fazer esse coralzinho a sombra Nectar, da paleta da Lorac. A gente vai passar aqui, ó, em cima do marrom, do côncavo esfumadinho que a gente já fez. A gente passa por cima, pra conectar com a pele. Então ela vai fazendo também esse degradê, a gente tá buscando nuances muito próximas da que tem no pôr do sol. Agora a gente vai voltar com a Cinnabar da Mary Kay pra esfumar isso de novo e integrar todas as cores que a gente colocou. Não esquece nunca de conectar. Quando você estiver esfumando em cima, traz aqui pra baixo. Bom, eu prefiro não passar lápis de olho preto, né, nesse make, porque eu acho que ele pesa também, ele carrega um pouco. Então eu prefiro usar sombra, eu acho que fica mais delicado, fica com essa coisa mais esfumada, o olho fica um pouco mais aveludado. E também não dá aquela derretida, porque no verão a gente sua mais, enfim, tem o sol, tem mais luz. E aí tudo isso pode fazer o lápis derreter e ficar com aquela cara de maquiagem vencida. Então eu prefiro usar a sombra preta. Eu peguei um pincel chanfradinho e vou molhar na sombra preta pra delinear, pra passar na raiz dos cílios, por fora, onde eu passaria o lápis preto. Eu também não vou fechar aqui até o final, tá? Deixar um cantinho aqui sempre mais iluminado. Fica mais feminino, menos bruto também, menos pesado. Agora eu vou pegar um pincel lápis, esse pincel que é só pra depositar sombra, e vou botar um pouquinho de nada de preto no canto externo, bem aqui no cantinho, ó, bem aqui nessa curvinha, só pra dar um pouquinho mais de profundidade no olho, ele fica um pouquinho mais dramático. Agora, com o mesmo pincel lápis, eu vou passar um pouquinho mais da Cinnabar embaixo pra esfumar a Cinnabar com a sombra preta que eu acabei de passar no lugar do lápis de olho. Agora, pra abrir um pouco mais o olho também, pra ficar com aquele olhão lindo de verão, eu vou passar a caneta, o lápis iluminador bege por dentro do olho. Para dar acabamento também nesse esfumado aqui em cima, para ele ficar bem bonito e destacar um pouco mais, tanto o esfumado quanto a sobrancelha, eu vou usar uma sombra bege opaca embaixo da sobrancelha. Ela limpa também um pouco do esfumado, que às vezes a gente sobe demais, às vezes erra.
Aqui não, aqui tá até bem legal, mas de qualquer maneira ela ajuda a realçar, essa sombra ajuda a realçar a sobrancelha. Eu escolhi a sombra Fox, da Naked 2. Só cuidem, gente, pra não escolher um pincel muito grande pra fazer isso, porque senão também você estraga o esfumado que você já fez, você acaba borrando o que você já fez. Tem que ser um pincelzinho pequenininho, enfim, bem jeitosinho, pra você aplicar bem embaixo da sobrancelha. Pra iluminar ainda mais o nosso olho, pra ele ficar assim, a cara do sol, brilhando, eu escolhi uma sombrinha asa de borboleta da Contém 1 grama. O nome dela é Shiny Gold Cintilante. A gente vai aplicar bem no meinho aqui, ó, onde a gente colocou a sombra dourada. Como é muito fininho, eu não coloquei primer, nenhum outro fixador, porque ela é super fininha e ela não faz bagunça. É só tirar o excesso do pincel. Você coloca o pincel na sombra e dá umas batidinhas com ele antes de aplicar no olho, pra não vir muito excesso de produto. Com maquiagem esfumada a gente vem e volta, pega o seu super pincel de esfumar e dá mais uma passadinha no côncavo com a Cinnabar da Mary Kay, que é a base do nosso esfumado. Agora eu vou passar o rímel. Eu vou usar o Grandiose da Lancôme. O que eu usei na minha pele pra esse look mais verão, mais claro, mais aceso, foi essa base da Guerlain, chama Lingerie de Pin, e eu escolhi um tom um pouquinho acima do meu. Eu sou muito branquinha, tô muito clarinha, então pra dar um ar mais bronzeado, eu escolhi essa base tem um tom um pouquinho acima do meu. Por cima eu passei um pó translúcido, sem cor nenhuma, da Makeup Forever, é um pozinho HD, que é bem legal. Não passei muito pó pra não craquelar, não ficar... É uma maquiagem de verão, tem que ficar com a pele com viço, a pele acesa. Para os contornos, eu usei o pó bronzeador da Guerlain, o Terracota. Eu fiz um pouquinho de contorno, não marquei muito. E o blush, eu usei esse blush da Yves Saint Laurent, que eu queria mostrar pra vocês, fiz questão de usar, porque ele, quando você olha, é um blush muito, muito laranja, mas esses blushes que são muito, muito laranjas, eles dão super a cara do verão, assim. Você vê que o meu blush não tá tão laranja assim, e a gente fica mais dourada, a gente fica mais na cor do pecado, na cor do verão. E na boca eu usei também, pra continuar nessa linha dos corais, dos pêssegos, um batom da Mary Kay, que eu acho muito fofo, ele é super feminino. E também tem essa carinha mais de verão, que é o Ice Peach, da Mary Kay. Pra iluminar, eu usei um iluminador líquido da Benefit. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, curtam muito o verão e até a próxima.